Olá, Matheus, bom dia. Olá, Emanuel. Vou guardar mais um pouquinho. Alguém quer tirar alguma dúvida? Bom dia, Emanuel. Tudo bem contigo? Bom dia, professor. Bom dia, Felipe. Hoje falaremos da equação de Laplace, que é a equação que modela os fenômenos estacionários, ou seja, aqueles que não dependem do tempo. Então, por exemplo, acontece, Emanuel. Às vezes não a prever. Nós estudamos a equação do calor ao longo de uma barra de comprimento L. Então, nós vimos que em uma barra, o que acontece? A equação que modela a evolução da temperatura ao longo dessa barra era alfa ao quadrado, UT, igual a UXX. Pode acontecer que você não tenha uma barra, você tenha uma placa, ou seja, algo bidimensional. Deixa eu acertar aqui um pouquinho. Nesse caso, a equação do calor que modela o que acontece em uma placa é alfa ao quadrado, UT, mais UXX, mais UYY. Nota que acrescentou a derivada de U em relação à segunda variável. Você tem comprimento e altura. E eu posso resolver o problema da equação do calor em um bloco. Vou trazer um bloquinho aqui. Nesse caso, esse bloquinho aqui, a equação que modela calor é alfa ao quadrado, UT, igual a UXX, mais UYY. Como tem mais uma dimensão, o ZZ. Então, nós temos o caso chamado unidimensional, n igual a 1. Nós temos o caso bidimensional, n igual a 2. E nós temos o caso tridimensional, n igual a 3. Quando nós tivemos a nossa segunda aula sobre a equação do calor, nós analisamos o que acontecia no caso n igual a 1 para t muito grande. Para t muito grande, a derivada de u em relação a t era zero. E resolvemos o problema estacionário. Encontramos algo como, se aqui a temperatura fosse T1
e aqui a temperatura fosse T2, a solução estacionária era U de xt, salvo engano, nós até chamamos de V. Opa, V de x, pronto. V de x, que foi T2 menos T1 sobre L x mais T1. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Isso mesmo. Então, o problema estacionário, ou seja, depois de transcorrer muito tempo, já foi resolvido no caso unidimensional. Nós falamos de resolver no caso bidimensional, ou seja, nessa placa aqui. Então, após um tempo muito longo, a temperatura não vai mudar com o tempo. Ou seja, o T será zero. Depois de um longo tempo. O que nos fornece a igualdade. Opa! O que nos fornece a igualdade UXX mais UYY igual a zero. Ou seja, a soma das derivadas parciais de segunda ordem é nula. E essa soma aqui é o que nós chamamos de Laplaciano. Algumas pessoas já devem ter ouvido esse nome em algum lugar. Laplaciano de U. Representado por ΔU. Então, o nosso Laplaciano, como é a cara dele? Ele é só UXX quando n igual a 1, caso unidimensional. Ele é UXX mais UYY, no caso bidimensional. E, analogamente, ele é UXX mais UYY mais UZZ, no caso tridimensional. No caso tridimensional, deixa eu marcar aqui, ó, quando T, após passar um longo tempo, nós teremos quem? O XX mais o YY mais o ZZ igual a zero. O caso unidimensional já foi resolvido na aula da equação do calor. Só para deixar registrado aqui, o XX igual a zero. Bem, a gente vai trabalhar com o caso n igual a 2, ou seja, uma placa. Até tudo bem, gente? Não, Felipe, a equação de Laplace não cai. É só para fechar o conteúdo da disciplina, tá bom? Então, nós continuamos. Problema da... Opa! Caso bidimensional. Então, vai considerar uma plaquinha. Então, eixo X, eixo Y e uma certa placa. Nós vamos supor que cada um dos lados da placa está submetido a uma certa temperatura. Deixa eu subir aqui só um pouquinho. Temperatura estacionária. Então, como vai ficar o nosso problema?
Só um segundinho. Puxar um pouquinho. Pronto. Então, nós teremos o xx mais o yy igual a zero. Então, o caso mais geral é considerar cada lado da nossa placa com uma temperatura. Vou dar uma simplificada nisso em um primeiro momento. Eu estou pegando uma barra com altura B e largura A. Então, foi o seguinte. Eu vou supor que T1, que seria T4, né? T1, T3 e T4 é zero. Então, aqui, temperatura é zero. Deixa eu escrever um pouco mais específico. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é a temperatura. O X varia de 0 a A. E o Y é B. Então, é U de XB. U de XB, temperatura zero. Aqui embaixo, o que acontece? O Y é zero. E o X varia de 0 a A. Então, aqui eu também vou colocar temperatura zero. No extremo esquerdo, o que nós teremos? Aqui é a origem. Então, o Y varia de 0 até B, mas o X vale A. Perdão, o X vale zero. Então, U de 0, Y igual a zero. E, nesse extremo aqui, que é X igual a A, X igual a A, Y varia de 0 a B, eu vou dizer que eu tenho uma certa temperatura F de Y. Então, nosso problema da equação do calor vai ficar como? Opa, U. Vou abrir mais esse negócio aqui. U de x0 vale zero. U de 0y vale zero. E U de xb vale zero. E por último, U de AY é um certo F de Y. Tudo bem até aí? Então, tornando esse enunciado um pouquinho mais preciso, nós temos o xx mais o yy igual a zero. O x0 e o xb são ambos nulos, com o x variando de 0 a A. O 0y é zero e o de AY é f de y, com y entre 0 e B. A gente quer resolver esse problema. Nós queremos resolver a CDP. E nós só conhecemos uma técnica para resolver ADPs: separação de variáveis. Então, vamos lá. Nossa U de x e y será quem? Uma função só de x que multiplica uma função só de y. Aqui eu vou tirar o seguinte. Quem vai ser o xx? O xx vai ser x, duas linhas, vezes y. Então, x, duas linhas de x, vezes y. Quem vai ser o y?
Opa, o y, epa. De x, y, vai ser x de x, y, duas linhas de y. Ok. Então, substituindo na equação, a gente vai encontrar o quê? O xx mais o y vale zero. Então, substituindo, a gente vai encontrar x, duas linhas de y, perdão, vezes y, mais x, y, duas linhas, isso aqui vale zero. O que eu vou fazer? Quem tem x para um lado, quem tem y vai para o outro. Então, nós teremos aqui y, duas linhas sobre y, é igual a menos x, duas linhas sobre x. Certo? Eu passei esse termo aqui para o outro lado e dividi em cima e dividi embaixo por xy. Aqui é aquela mesma história. Se eu fixar o y e fazer variar o x, eu vou ter para todo x o mesmo valor do lado esquerdo. Sempre. Significa o quê? Que esse valor é uma constante. Então, vou chamar essa constante de menos lambda. Com isso, nós temos duas equações. Quais? Y duas linhas. Não, y duas linhas sobre y é igual a menos lambda, ou y duas linhas mais lambda y igual a zero, ou x, menos x, duas linhas sobre x é igual a menos lambda. Cancela menos com menos. X, duas linhas, menos lambda x igual a zero. Ok. Vamos começar olhando as condições de contorno. Vamos começar olhando as que envolvem a variável x. Então, u de x0 igual a zero e u de xb igual a zero. Vamos lá. U de x0 igual a zero. O que vai ser isso? Quem é u? U de xy, calculada em y igual a zero, vai ser igual a x de x, y de y, calculado em y igual a zero. Vou ganhar o que com isso? Esse lado esquerdo aqui vale zero. Lado direito, x de x, y de zero. Isso vale zero. Como nós queremos uma solução não trivial, esse x de x é diferente de zero. Então, y de zero vale zero. Achamos uma condição de contorno para a equação com y. Deixa eu só tirar esse preenchimento. Pronto. Qual é a outra condição de contorno? U de xb igual a zero. Vou mostrar aqui. U de xb igual a zero. Mesma ideia, né? Isso vai ser u de xy, calculado em y igual a b, igual a x de x, y de y, em y igual a zero. Ora, esse lado aqui é zero. Então, x de x, y de zero, é igual a zero. Como queremos... Opa, desculpa. Y de b, b, vale zero. Como queremos solução não trivial, x de x é diferente de zero. Então, y de b
é zero. Opa, esqueci de tirar preenchimento. Então, assim, temos o PVC. Problema de valor de contorno. Qual? Yzão, duas linhas, mais lambda y igual a zero. Yzão, duas linhas, mais lambda yzão igual a zero. Lambda yzão de zero vale zero. E yzão de b vale zero. Ora, nós já conhecemos a solução de uma equação dessa forma. É um seno ou é um cosseno? Eu quero a função que em zero vale zero. A função que em zero vale zero é o seno. Então, a nossa solução é um yzão de y, que é um seno de n pi y sobre b. Para n igual a 1, 2, 3, pontinho, pontinho, pontinho. Por isso eu chamar de yzão de n. E esse lambda aqui, esse alto valor, quem vai ser ele? Lambda n é n ao quadrado, pi ao quadrado, sobre b ao quadrado, para n igual a 1, 2, 3, pontinho, pontinho, pontinho. Então, nós já encontramos o yzão de n e o lambda n. O que eu vou fazer com esse lambda n? Eu vou substituir na nossa outra equação, na equação com xão. Estamos no chat. Ok. Vamos lá. Substituindo. Lambda n na equação xão, duas linhas, menos lambda xão igual a zero. Temos. O que a gente vai ter? Xão, duas linhas, menos n ao quadrado, pi ao quadrado, sobre b ao quadrado. Igual a xão igual a zero. Aí eu pergunto, como a gente pode resolver essa equação? Uma equação é uma EDO, uma equação diferencial ordinária, segunda ordem, linear, homogênea, com coeficientes constantes. Então, nós vamos olhar para a equação característica. Qual é a equação característica? R ao quadrado menos n quadrado pi ao quadrado sobre b ao quadrado igual a zero. Então, isolando R, R vai ser quem? Mais ou menos n pi sobre b. Ou seja, dois valores reais distintos. Então, o nosso x vai ser assim.
Nosso x de x. É assim. É C1 exponencial de menos n π sobre b vezes x mais C2 exponencial de n πx sobre b. Pausa para a reflexão. Vem lá do curso de cálculo 2. E do curso de cálculo 1, vocês devem ter visto as funções hiperbólicas. Como é que eram as funções hiperbólicas? Lembrando aqui, cosseno hiperbólico de alfa é exponencial de alfa mais exponencial de menos alfa sobre 2. Seno hiperbólico de alfa é exponencial de alfa menos exponencial de menos alfa sobre 2. Então, eu vou reescrever essa combinação linear de exponenciais como uma combinação linear de cosseno hiperbólico com seno hiperbólico. Para isso, basta fazer o seguinte, eu vou trocar C1, porque uma constante nada mais é do que uma soma de outras constantes. Trocar C1 por K1 mais K2 sobre 2. Posso fazer isso? Não tem problema. E eu vou trocar C2 por K1 menos K2 sobre 2. Então, trocando C1, desculpa, trocando C1 e C2 pelas suas expressões em K1 e K2 e rearrumando, vou encontrar o seguinte. X1 de x é K1 cosseno hiperbólico de n π sobre b x mais K2 seno hiperbólico de n π sobre b vezes x. Como varia com n, nós vamos ter aqui um xN. Então, mas tem mais uma condição de contorno, olha só. É você. U de 0y vale 0. Então, U de 0y é igual a 0. Ou seja, x de 0, y de y vale 0. Então, como queremos soluções não triviais, o x de 0 vale 0. Então, nessa nossa combinação linear aqui, de cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, nós queremos a função que em 0 vale 0. Que função é essa? O seno hiperbólico. Então, nosso x, ele, na verdade, só é o seno hiperbólico de n πx sobre b. Dá um tempinho para vocês. Para n igual a 1, 2, 3, né? Deixa eu colocar então assim. Igual a 1, 2, 3.
nós temos o xn, que, para minha surpresa, coube nessa página a conta toda. E nós temos o yn. Quem é o nosso UN? O N é o produto de x com y. Então, daí, ele vai ter nós temos usão, então, o N de x e y é xN de x, yzão N de y. Quem é xão N? É o seno hiperbólico. Seno hiperbólico de N pi x sobre B. Quem é yn? Seno de N pi y sobre B. Então, aqui nós teremos seno de N pi y sobre B. Opa, B. Passo aqui um pouquinho para cima. Opa, não era isso que eu queria, não. Eu ponho assim embaixo. Então, U de x e y é o somatório com N começando em 1 infinito de Cn UN. Ou seja, U de x e y é igual ao somatório de 1 infinito de Cn hiperbólico nπx sobre B vezes seno trigonométrico nπy sobre B. Pausa para reflexão. Nós estamos escrevendo a função u, que é a solução da nossa equação diferencial, como uma combinação linear de seno hiperbólico vezes seno. O problema é encontrar os coeficientes. Ora, falta aplicar uma condição de contorno. A condição não homogênea. U de AY é igual a FY. Então, vamos encontrar Cn. Encontrando Cn, o que nós teremos? U, x é igual a y é igual a somatório de 1 a infinito Cn. Aqui nós temos seno hiperbólico de A, nPA sobre B. Seno hiperbólico de nPA sobre B. Seno de nπy sobre B. Eu sei que o eu sei que o U de AY é f de y. E eu sei que seno hiperbólico de nπA sobre B só varia com n. O A, o B, o π são constantes. Então, isso aqui é um coeficiente. Então, estou abrindo a f de y numa série de Fourier dos senos. Então, quem vai ser o coeficiente?
Cn vezes seno hiperbólico de n π a sobre b. Sobre b vai ser o quê? 2 sobre b, integral de 0 a b, de f de y, seno de n π y sobre b, dy. Pausa para reflexão. Nota que a gente resolveu foi um caso muito particular da placa, do problema da placa. Por quê? Porque a gente considerou apenas que um lado está variando e os outros 3 são mantidos sob a temperatura nula. Se eu quiser, por exemplo, algo mais geral, em que os 4 lados, cada um sofre a influência de uma função f diferente, uma f1, f2, f3 e f4. Nesse caso, já usar o princípio da superposição. De maneira, né? Nós resolvemos o seguinte problema. 0, 0, 0, F1. Eu poderia ter também... Opa, tá aqui. Desculpa, ferramenta errada. Poderia ter algo como... 0 aqui e F2 aqui embaixo. Então, as contas seriam análogas àquelas que nós fizemos. Poderia ter também 0, F3. E eu poderia ter 0, F4. Nota que cada um desses problemas é bem parecido com isso que nós já sabemos fazer. Nós temos... Cadê você? Pointer. Nós temos 3 lados sob a temperatura nula e um lado diferente. Então, os procedimentos são iguais. Se eu quiser o caso mais geral possível, basta somar o que acontece em cada um deles. Princípio da superposição. Então, se eu somar, vou encontrar o quê? F1, F2, F3 e F4. Opa, aqui é 3 e aqui é F2. Tudo bem? Então, se eu tiver um caso assim, é só desmembrar em casos mais simples, depois somá-los. Dá um tempinho para vocês. Vamos pegar um exemplo? Tudo fica mais claro quando tem um exemplo, não é? Já olhar para u x mais u y igual a 0. É uma placa retangular. Então, vamos desenhar essa plaquinha. Eixo x,
eixo Y, o X, vejamos, o Y varia de 0 a 4 e o X varia de 0 a 5. Então, é mais ou menos assim, né? Vou gerar aqui um pouquinho, pronto. 0, X igual a 5, Y igual a 4. U de x0 vale 0. Então, aqui é 0. U de x4 vale 0. Desculpa, ponto errado. U de x0 vale 0. U de x4 vale 0. Então, aqui é 0. Aqui é 0. U de 0y vale 0. Então, aqui também é 0. E U de 5y, que é esse lado aqui, varia conforme essa função partida, que eu vou chamar de fy. É exatamente o caso que acabamos de resolver. Então, quem vai ser a solução? Vai ser U de xt, perdão, U de xy, é um somatório de 1 a infinito, um certo Cn, Cn hiperbólico de nπa sobre b, seno nπy sobre b. Quem é o A? O A é o 5 e o B, que é a altura, é o 4. Então, teremos seno hiperbólico de nπx sobre b, 4, vezes o seno trigonométrico seno de n pi y sobre 4. Pausa para a reflexão. Vou até copiar esse aqui no próximo slide. Mas o problema vai ser encontrar o Cn, né? Então, copiar também aqui. U de xy, somatório de 1 a infinito. Opa! Cn, seno hiperbólico, nπy, perdão, npx sobre 4, que multiplica o seno de nπy também sobre 4. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar outra condição, fazendo x igual a 5. Então, U de 5y, vamos achar Cn. U de 5y é igual a somatório de 1 a infinito, Cn, seno hiperbólico de 5nπ sobre 4, vezes seno de nπy sobre 4. Só que U de 5y é a nossa f. Então, isso aqui é a nossa f. F de y. Então, aqui nos ensina os coeficientes de Fourier. Quem é o coeficiente? É todo esse termo aqui. Estou abrindo a função f na série dos senos. Então, Cn, seno hiperbólico de 5nπ sobre 4,
quem vai ser? Integral de 2 sobre L, quem é L? 4. 2 sobre 4, opa. 2 sobre 4. Integral de 0 a L, f de y, seno de n pi y sobre 4. dy. Bem, dá para simplificar, né? 2 cancela com 4, sobra meio. E a nossa fy é uma função partida. Ela tem um comportamento de 0 a 2 e outro comportamento de 2 a 4. Então não tem jeito, eu vou ter que abrir essa integral. Fica como? Meio que multiplica integral de 0 a 2 da função f de y, mas a função fy nesse intervalo de 0 a 2 é 2y. Então aqui a gente vai ter 2y. 2y seno de n pi y sobre 4. Opa. Sobre 4 dy mais integral de 2 até 4 de 2 a 4 de f de y. Nesse caso, 2y menos 8, era isso? Ah, quase. Menos 2y mais 8. 8 menos 2y. 8 menos 2y. Quem? Seno de n pi y sobre 4 dy. Fechou, colchete. Então, cada uma dessas integrais aqui eu consigo resolver por partes. Vai encontrar o seguinte, acredita em mim. Vai encontrar 32 sobre n ao quadrado pi ao quadrado vezes seno de n pi sobre 2. Aí isso aqui a gente pode abrir em dois casos, n par e n ímpar. Se n é par, esse seno aqui é sempre zero. Então, zero. N par. Para n ímpar, seno de n pi sobre 2 é a mesma coisa que menos 1. Escrever assim, ó, n ímpar, n da forma 2k mais 1. K igual a 0, 1, 2, pontinho, pontinho, pontinho. Então, vai ter 32 vezes menos 1 elevado a k sobre 2k mais 1 ao quadrado pi ao quadrado. Então, qual foi a consequência? Seno hiperbólico é igual a 32 menos 1, vou escrever isso aqui. Daí, Cn seno hiperbólico de 5nπ sobre 4 é igual a 32, que multiplica menos 1. Opa, desculpa, que errei. Eu estou fazendo n ímpar, né? N na forma 2k mais 1. Então, em vez de ser n, ser 2k mais 1,
seno hiperbólico de quem? 5, n, quem é n? 2k mais 1, π sobre 4, isso vale 32 vezes menos 1 elevado a k sobre 2k mais 1 ao quadrado, π ao quadrado. K igual a 0, 1, 2, pontinho, pontinho, pontinho. Nosso objetivo é encontrar o C2K mais 1, né? Então, é só isolar. C2K mais 1. Porque os pares eu sei que são todos nulos. Então, vai ser quem? 32 vezes menos 1 elevado a k sobre 2k mais 1 ao quadrado, π ao quadrado. E esse seno aqui vai passar para o outro lado como 1 sobre seno hiperbólico, cossecante hiperbólica. Então, cossecante hiperbólica de 5. Explica distributivo, se quiser. 5, 2k mais 1 π sobre 4. Ufa, que conta? K variando de 0, 1, 2, pontinho, pontinho, pontinho. Pronto. Dá um tempinho para vocês. Nota que estou trabalhando com uma placa circular. Pode acontecer que nós tenhamos que resolver o problema em uma placa... Não, falei errado. Estamos trabalhando com uma placa retangular. Pode acontecer que nós tenhamos uma placa circular. Nesse caso, se resolvermos o problema em coordenadas cartesianas, daria um trabalho descomunal. O que vai fazer? Mudar de coordenadas. Para trabalhar com objetos com simetria circular, é bom o uso das chamadas coordenadas polares. Então, é isso que faremos agora. Uma placa circular. Dá um tempinho para vocês aqui ainda. Então, vamos lá. Esse URR mais 1 sobre RUR mais 1 sobre R2 U θ θ é o chamado Laplaciano em coordenadas polares. Eu não vou deduzir isso aqui, dá um trabalho muito grande para o tempo que nós temos. Vocês encontram em qualquer livro de equações diferenciais. Qualquer livro de equações diferenciais que tem problema com valores de contorno. Então, esse aqui é o nosso Laplaciano. Em coordenadas polares. O que estamos fazendo é trabalhar com uma placa circular. Nota que eu estou presumindo que o raio dessa placa é azinho. Então, se mais ou menos aqui é o centro, opa, mais ou menos aqui é o centro. Opa.
Já sei uma coisa bastante bonitinha. Peraí. Agora sim, temos o centro certinho. Então, se esse é o centro, vamos ter um raio medindo A. O problema é o mesmo do anterior. Qual? Nós queremos resolver uma equação diferencial parcial. Como é que nós faremos isso? Separação de variáveis. Só que a nossa U aqui, ela varia com R e com θ. Nosso objetivo é encontrar U de Rzinho, θzinho. Então, na separação de variáveis, eu vou chamar aqui U de Rθ, é um Rzão de R, vezes um θ grande de θ. Então, nessas condições, quem vai ser o URR? Rzão, duas linhas, U de RR, vai ser o Rzão, duas linhas de R, θzão de θ. Quem vai ser só o UR? Então, o R vai ser o Rzão, linha de R, θzão de θ. Quem vai ser o θ? O θ, Rzão de R, θzão, duas linhas de θ. Então, vamos substituir isso aqui, essas três igualdades, na nossa EDP. Então, primeiro eu vou copiar a EDP, né? U de RR mais 1 sobre R de UR mais 1 sobre R ao quadrado U θ. Isso aqui é igual a zero. Então, substituindo. Rzão, duas linhas de R, θzão de θ, mais 1 sobre R, Rzão linha de R, θzão de θ, mais 1 sobre R ao quadrado, Rzão de R, θzão, duas linhas de θ. A gente quer separar o θ e do R. Eu vou multiplicar toda a equação por R ao quadrado, Rzinho ao quadrado, sobre Rzão, θzão. O que vai acontecer? Vamos ver. A gente vai ter, fazer passo a passo aqui, ó. R ao quadrado em cima, quem está embaixo, Rzão, θzão, vezes Rzão, duas linhas, θzão, mais R ao quadrado, sobre Rzão, θzão, vezes 1 sobre R, Rzão, linha, θzão, mais R ao quadrado, sobre Rθ, vezes 1 sobre R ao quadrado, R, θzão, duas linhas de zero. O que eu posso fazer? Simplificar, né? R quadrado cancela com R quadrado, Rzão com Rzão. Θzão com θzão, R com quadrado. Θzão.
a gente passa a ter R ao quadrado vezes R, duas linhas, sobre R, mais R vezes R', sobre R, mais tetazão, duas linhas, sobre tetazão. Opa! Tetazão, duas linhas, sobre tetazão. Isso tudo é igual a zero. O que eu vou fazer? Eu vou passar quem tem teta para o outro lado. Aquela mesma ideia. Isso tudo é igual a lambda. Então, nós temos R ao quadrado mais R, R' sobre R, igual a menos tetazão, duas linhas, sobre tetazão. Então, isso aqui vai ser lambda. Então, temos duas equações. Quais equações? Primeiro em R. Vou ter o quê? R ao quadrado, R, duas linhas, mais R', R'. Esse R passa para lá multiplicando, vai ficar lambda R, passando para o outro lado, menos lambda R igual a zero. Analogamente aqui, eu vou ter tetazão, duas linhas, mais lambda tetazão igual a zero. Pausa para reflexão. Nota que a gente tem uma condição aqui, olha só, especial. U de R0 é igual a U de R 2π. U de R0 é igual a U de R 2π. Ora, eu vou ter então R de R, tetazão de zero. Opa! Tetazão de zero. Quem é R de R, tetazão de 2π. Cancela, cancela. Então aqui eu tenho uma condição, que é tetazão de zero tem que ser igual a tetazão de 2π. Então vou pegar a nossa equação na parte angular, juntar com essa nossa condição que nós encontramos. Então é tetazão, duas linhas, mais lambda teta, igual a zero. Teta zero é igual a teta 2π. Tem que resolver essa ideal. Ok. Então aqui temos que abrir em casos. Não vou fazer todos os detalhes, mas quais são os casos? Lambda positivo, lambda negativo, lambda igual a zero. Se o lambda é negativo, o que acontece? Só existe a solução trivial. Ou seja, zero. Se o lambda ele for zero, eu tenho uma solução, tenho teta, um tetazão de teta, que é a função constante 1. Se o lambda é positivo, nós temos a solução tetazão de teta
que vai ser C1 cosseno de alfa teta, de alfa, mais C2 seno de alfa teta, onde alfa ao quadrado, onde alfa ao quadrado é igual a lambda. Pronto. Então, vamos ver o que acontece. Teta 0 tem que ser igual a teta 2π. Subir aqui um pouquinho. Subir. Então, vamos lá. Então, teta 0 tem que ser igual a teta 2π. O que vai aparecer, então? Bem, em teta igual a 0, cosseno de 0, 1. Então, é C1 vezes 1. Mais, em teta igual a 0, seno de 0, 0. C2 vezes 0. O outro lado. Em teta igual a 2π, eu vou ter C1 vezes cosseno de quem? Quem é teta? 2π. Então, 2π vezes alfa. 2π alfa. Mais C2 seno de quem? Alfa, teta. Mais teta vale 2π, 2π alfa. Opa, tem um chat, deixa eu ver. Então, de um lado tem o C1 vezes 1. Opa. C1 vezes 1. Outro lado, C1 cosseno de 2 alfa, 2π alfa. C2 vezes 0. C2 seno de 2π alfa. O que eu vou fazer? Eu vou forçar que esse cosseno aqui seja 1. E esse seno seja 0. Daí eu vou tirar o quê? Que 2π vezes alfa tem que ser algum múltiplo de 2π. Concorda comigo? Por quê? Quando é que o cosseno vale 1? Nos múltiplos de 2π. 2πn. Quando é que o seno vale 0? Em qualquer múltiplo de π. Como eu quero que os ângulos coincidam, múltiplo de 2π. Cancela, cancela. Alfa igual a n. Opa, vou mudar aqui. Pronto. Dá um tempinho para vocês. Nota que só estamos resolvendo, por enquanto, a parte angular. Ainda falta a parte radial. Então, como é que fica a nossa solução? Teta de teta. Teta de teta, quem vai ser? C1 C1 cosseno de quem? Como alfa vale n, cosseno de n teta. Opa! Cosseno de n teta mais C2 seno de n teta. Logo, quem vai ser teta n? Teta.
Se esse n aqui é o zero, temos função constante 1. 1 para n igual a zero. Para n igual a 1, 2, 3, a gente vai ter... Opa, tá até aqui já. Constante cosseno de n θ, constante seno de n θ. Como essas constantes aqui vão variar de acordo com n, para cada n eu tenho uma função. Para cada função eu vou ter um C1 e um C2. Então, vou chamar de Cn e Dn. Então, nós teremos Cn cosseno de nθ mais Dn seno de nθ. N igual a 1, 2, 3, pontinho, pontinho, pontinho. Isso só para lembrar que o lambda é n ao quadrado. Olha, nós temos duas equações. Cadê? Aqui, ó. Angular, radial. Então, falta resolver essa equação aqui. Então, falta analisar a parte radial. Opa. Quem é a parte radial? R quadrado, R duas linhas, mais R, Rzão linha, menos lambda, Rzão igual a zero. Só que eu sei quanto vale lambda. Lambda é n ao quadrado. Então, eu posso substituir. Então, R ao quadrado, Rzão duas linhas, mais R, Rzão linha, menos n ao quadrado, Rzão igual a zero. Essa equação nós já conhecemos. É a equação de Euler. Vou destacar aqui. Quem é a equação de Euler? X ao quadrado, y duas linhas, mais ax, y linha, mais by igual a zero. Nossa velha conhecida. Temos que resolver em casos, né? O lambda igual a zero e lambda igual a n quadrado. Então, dois casos. Para lambda zero igual a zero, o que a gente vai ter? Esse cara aqui é zero, r quadrado, r duas linhas, mais r, r'. R ao quadrado, r duas linhas, mais r, r', isso vale zero. Olha, resolvendo essa equação aqui, o que a gente vai encontrar? Rzão de r vai ser algo como K1 vezes 1 mais K2 vezes ln de Rzinho. É só integrar duas vezes, tá bom? Voltamos às condições do problema. Nota que existe uma exigência, cadê? Que a função u seja limitada, ou seja, não pode ir para o infinito. Ora, nota que nesse caso aqui, como eu tenho ln de r, se o r vai para zero, esse ln vai para o infinito. Como a função u ela é limitada, esse K2 vale zero. Assim. Algo parecido acontece quando lambda n
é igual a n ao quadrado. O que nós teremos? R ao quadrado, Rzão 2 linhas, mais Rzão linha, menos n ao quadrado Rzão, que é a equação de Euler. Menos n ao quadrado, Rzão igual a zero. Resolvendo essa equação, eu encontrava como K3, Rzinho elevado a n, Rzinho elevado a n, mais K4, R elevado a menos n. De novo, tem que ser limitado. R elevado a menos n vai para infinito quando o Rzinho tende a zero. Então, esse K4 é zero. Então, finalmente, o que nós temos? U de R θ, ou melhor, o N de R θ, o N de R θ, quem vai ser? É o Rzão N, θzão N. Então, U de R θ é o somatório de 0 a infinito. O que começa em 0? Que eu tenho caso tanto n igual a 0, quando n igual a 1, 2, 3. Por isso, o somatório começa em 0. De Rn, θ, Rn de R, θzão N de θ. Então, vamos substituir. Para n igual a 0, o que eu tenho? Eu vou ter U de R θ igual. Ah, desculpa que faltou uma constante, né? Faltou o Cn. Uma combinação linear, então tem que ter constante, chamar de Cn. Então, para n igual a 0, eu vou ter C0, R0, θ0. C0, R0, θ0. Mais somatório de 1 a infinito, Cn, Rzão N de R, θzão N de θ. Ora, Rzão de 0, cadê você? Rzão de 0 é 1. Esse é o nosso Rzão de 0. Esse é a nossa Rzão de N. Então, nós temos 1. Θzão 0 também é 1. Então, isso aqui vale 1. Esse Rzão N é o Rn. Rn. E esse θzão N, quem é? Cn cosseno de n θ, dn seno de n θ. Passar para cá. Então, arrumando isso aqui, vou encontrar C0. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. 2C0. Não, sobre 2. E esse 2C0, duas vezes uma constante, é uma nova constante que eu vou continuar chamando de C0. Por que isso? Porque eu quero que fique com a mesma expressão que eu tenho na série de Fourier. Mais somatório
colocar aqui igual, igual n de 1 ao infinito. Vejamos então. Para não confundir esse Cn com esse Cn, vou aqui um Cn', pronto. Vai ter constante vezes constante é uma nova constante. Vou continuar chamando de Cn. Então, vou ter Cn r elevado a n cosseno de n θ. Mais constante vezes constante continua sendo uma constante. Vou chamar essa constante ainda de dn. dn r elevado a n seno de n θ. Encontramos a nossa função u de rθ. O que falta achar? Falta achar os coeficientes. Deixa eu só tirar o preenchimento. Pronto. Como é que eu vou achar os coeficientes? Falta uma condição. U de a θ é f de θ. Então, fazendo R igual a. Então, se R é igual a, nós temos U de a θ, quem vai ser C0 sobre 2, mais somatório de 1 ao infinito de quem? A elevado a n, Cn, cosseno de nθ, mais a n dn seno de nθ. Então, e o de a θ é o f de θ. Nota que isso aqui é um coeficiente. E aqui eu tenho outro coeficiente. O que estamos fazendo é abrir a função f de θ numa série de cossenos e senos. Então, quem são os coeficientes? C0 vai ser quem? Integral 1 sobre π integral de menos π a π, f de θ dθ. Quem vai ser esse coeficiente do cosseno? ANCN vai ser quem? 1 sobre L, no caso 1 sobre π, integral de menos π a π, de f de θ, cosseno de n θ. De n θ dθ. Quem vai ser outro coeficiente? AN dn, 1 sobre L, que é 1 sobre π, integral de menos π a π, f de θ, seno de n θ dθ.
Dúvidas? Então, gente, por hoje é só isso tudo. Desejo a todos uma boa prova amanhã, uma excelente semana e um ótimo dia. Se alguém tiver alguma dúvida, é só te dizer. Valeu, então, professor. Muito obrigado pelas aulas, hein? Por Valeu. nada. É sempre um prazer.